Gostaria de registrar a presença do presidente da Casa, o vereador Sandro Bussola, o vereador Faria Neto, o vereador Fábio Mafinato, e nos ajudando aqui na mesa que está organizando a audiência, a vereadora Thelma e o vereador Marquinhos, da Diversidade. Esse tema é um tema que tem suscitado muitas discussões, e discussões que boa parte da cidade e da população não conhece. O objetivo dessa audiência é dar voz aos trabalhadores da FUNCRAF, do Centrinho, para que eles possam expor a sua situação, né? Expor a situação que eles estão vivendo e também quais soluções poderiam ser encontradas para que houvesse, né, uma saída conciliatória nessa situação, que é a situação dos postos de trabalho. Nesse sentido, nós vamos solicitar que, pedindo a ajuda aqui do Marcos, nós vamos abrir 20 minutos para que a representante do Sintusp possa fazer as suas apreciações. Depois, nós também iremos abrir para a Vera Lúcia Pimentel, que é do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde em Bauru, apresentar as suas posições. E também, como eu disse antes, a Deli Pasquarelli, minha amiga de muitos anos do Sintusp, também vai usar a palavra. As duas pessoas usando a palavra aqui na tribuna, nós então iremos abrir para que os senhores vereadores e os presentes possam expressar suas opiniões, expressar as suas dúvidas, né? E também apresentar propostas de soluções. Minha expectativa, e a de todos nós aqui, é que essa audiência se dê num nível extremamente positivo e que ela possa contribuir para ajudar a construir pontes e soluções para os problemas que os trabalhadores e as trabalhadoras estão enfrentando. Eu gostaria de solicitar ao vereador Marcos que lesse um documento que nós recebemos há pouco, né, da diretoria do Centrinho. Pois não. Prezado senhor presidente, agradecemos ao convite enviado pela Câmara Municipal de Bauru, assinada pelo digníssimo vereador Marcos Antônio de Souza, e aproveitamos a oportunidade para prestar esclarecimentos aos nobres vereadores e à sociedade bauruense. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais da Universidade de São Paulo, nosso querido Centrinho de Bauru, proporciona o atendimento mensal de pacientes expresso em números aproximados da seguinte forma: 270 casos novos, instalação de 480 aparelhos de amplificação sonora individual, 10 cirurgias de implantes cocleares, bem como a realização de cerca de 6.000 procedimentos ambulatoriais. Esses números colocam o Centrinho como o maior hospital do mundo no atendimento a pacientes portadores de fissuras labiopalatinas e deficiência auditiva. Por essas razões, temos o compromisso e a responsabilidade de manter o honroso nome de nosso hospital, que tem 46 anos de luta, marcados pela ajuda ao próximo e pela excelência no cumprimento dessa missão. Nesse sentido, faz-se imprescindível a implementação do quadro dos servidores do Centrinho, mediante concurso público, observando-se sempre a legislação trabalhista, os princípios constitucionais que norteiam a administração pública e, em especial, o atendimento dos pacientes que não sofrerá qualquer interrupção ou prejuízo. Aliás, a implementação do quadro de servidores do Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais, USP, trata-se de medida que tem em vista atender a crescente demanda de pacientes deste nosocômio. Salientamos, inclusive, que a atuação do hospital, no caso em tela, encontra-se alinhada ao posicionamento do Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, Ofício de Bauru. Assim, cientes da preocupação dessa conceituada Câmara Municipal de Bauru, com o destino de nosso hospital e pacientes, contamos com a compreensão e apoio de todos,
inclusive da comunidade de Bauru, para que nossa cidade continue sendo modelo para muitas famílias brasileiras que nos procuram com seus anseios e expectativas. Referência para a vinda de tantos brasileiros e estrangeiros que incrementam nosso comércio, nossa cultura e nossas amizades. Famílias que simplesmente, ao ouvirem o nome da cidade de Bauru, abrem um enorme, caloroso sorriso que mostra claramente a importância que o Centrinho de Bauru tem para a reabilitação de seus filhos. Contamos com o apoio de todos. Atenciosamente, Dr. João Henrique Nogueira Pinto, chefe da divisão administrativa do hospital, USP, e a doutora Regina Célia Amantini, superintendente. Lido, senhor presidente. Bom, dando início, então, à nossa audiência, obrigado, vereador Marcos, gostaria de convidar a representante do Sintusp, a Nelly Maria Pasquarelli, para usar a tribuna. Você terá 20 minutos, Nelly. Aqui que eu sou baixinha. Valeu, baixinha, fica à vontade. Boa noite. Boa noite ao companheiro Roque, ao companheiro Marquinhos, a companheira Thelma, que, atendendo o pedido de pais e pacientes do Centrinho, dos trabalhadores da FUNCRAF e dos trabalhadores do Centrinho, convocaram e batalharam por essa audiência. Gostaria de agradecer aos senhores vereadores presentes e lamentar a falta dos demais vereadores. E aí uma saudação aos companheiros do Sindisaúde, aos companheiros do Sindicato da Saúde, que, independente de qualquer divergência política, todos nós estamos unidos nessa luta. E uma boa noite à população, porque essa questão, ela interessa muito para a população de Bauru. Até porque a Universidade de São Paulo é uma universidade mantida com dinheiro público e que cada cidadão, seja ele doutor, seja ele um mendigo que compre um pedaço de pão, está enviando dinheiro para a Universidade de São Paulo. Portanto, nós devemos sim, darmos uma satisfação para a população bauruense. E lamentamos a não presença dos dirigentes da Universidade de São Paulo. Aliás, é normal, os dirigentes da Universidade de São Paulo não comparecerem em nenhuma audiência pública. Então, não vamos ficar tristes. Eles não comparecem aqui e também não comparecem na Assembleia Legislativa quando são convocados. Se fossem para serem homenageados, como já ocorreu diversas vezes nesta casa, com certeza aqui eles estariam. Bem, essa questão dos funcionários da FUNCRAF, nós gostaríamos de estar aqui hoje não discutindo essa questão, e sim comemorando os 46 anos do Centrinho. Os 46 anos de pesquisa, de descobertas e do trabalho que todos nós realizamos juntos com os pais e os pacientes do Centrinho, com o dinheiro da população. E dizendo para vocês que o Centrinho é muito mais do que falam.
o Centrinho, ele já foi tido como patrimônio da humanidade. Então, nós temos muito orgulho do Centrinho. Então, nós não viemos aqui para falar mal do Centrinho. Nós viemos aqui para colocar uma situação que os trabalhadores da FUNCRAF estão vivenciando. A FUNCRAF é uma fundação que há 22 anos foi criada para trabalhar junto à universidade. Ela foi criada para suprir uma deficiência da política administrativa da Universidade de São Paulo, que não fazia o investimento adequado nos hospitais universitários, no Centrinho, e também na contratação de funcionários através do famoso concurso público, ou seja, concurso público para os empregos públicos. A FUNCRAF, ela foi e é uma fundação que durante esses 22 anos, ela trouxe para o hospital inúmeros recursos para que esse hospital pudesse se tornar patrimônio da humanidade. E esses recursos significavam milhões e milhões de reais. E quem ajudou a desenvolver essa fundação foram os trabalhadores que hoje estão presentes aqui e os que também não estão. Então, nós temos hoje sendo colocado na rua 247 funcionários, né, que contribuíram para a grandeza do nosso hospital. E por que está acontecendo isso? Vejamos, companheiros, e a população gostaria que prestassem muita atenção. A FUNCRAF, ao mesmo tempo que ela foi uma fundação que ajudou, que trouxe recursos, né, que desenvolveu excelentes projetos sociais, principalmente na área da deficiência auditiva, né, que esses projetos fundamentaram, inclusive, as atuais legislações hoje que protege os portadores de necessidades especiais nesse país. Mas a FUNCRAF também foi instrumento de corrupção, foi instrumento de improbidade administrativa. E a população, alguém, não sabemos quem, realizou inúmeras denúncias no Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho manteve o anonimato e começa a investigação. E essa investigação foi feita pelo procurador público, Dr. Luiz Henrique Rafael. Dr. Luiz, ele investigou a fundo a FUNCRAF. Só que ele pegou o atalho mais fácil. O atalho que nessa sociedade é quem paga, que são os trabalhadores. O doutor Luiz, ele não se importou se a administração da FUNCRAF era feita por funcionários, inclusive da Universidade de São Paulo, que mantinham o emprego no hospital, no Centrinho, e mantinha o emprego de administradores da FUNCRAF. Ele não se importou com recursos da FUNCRAF, que muitas vezes, né, foram desviados, e que inclusive foi objeto de denúncia nessa casa pelo colega vereador, ex-vereador, né, Batata. Não se importaram com essa denúncia. Eles se importaram com a situação dos trabalhadores. E o Ministério Público disse o seguinte:
não pode ter tudo isso de trabalhadores terceirizados dentro do hospital. É necessário a Universidade de São Paulo abrir vagas de empregos públicos e contratar através do serviço público. Com todo respeito ao Procurador-Geral do Ministério do Trabalho, ele procurou o caminho mais fácil de se resolver uma situação irregular dentro da fundação. E contraditoriamente, porque na Universidade de São Paulo, nós não temos apenas a FUNCRAF. Nós temos ligado à Universidade de São Paulo hoje 30 fundações. E nós temos uma grande fundação, que é a Fundação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que toma conta hoje, atendendo aos interesses do governo do Estado de São Paulo, de todos os equipamentos de saúde da Zona Oeste de São Paulo, contratando médicos, enfermeiros, cirurgiões, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais. Para FUNCRAF, isso o Ministério Público do Trabalho considerou ilegalidade. E para a Fundação da Faculdade de Medicina. E para a FAMESP, para a fundação do governo, que hoje administra grande parte dos equipamentos de saúde desta cidade de Bauru. É irregular? O Ministério Público diz que é irregular. Inclusive, multou a Universidade de São Paulo em R$175 mil. E outras multas, que daí veio o acordo formulado entre Ministério Público do Trabalho e reitoria. Um acordo feito por um reitor que não conhece o Centrinho. Um reitor que não é pesquisador. Um reitor que apenas ocupou durante a sua vida na universidade cargos públicos indicados. Diferente dos pesquisadores, diferente dos profissionais, inclusive profissionais da FUNCRAF, que hoje estão no Centrinho trabalhando, envolvido em pesquisa. O atual reitor que assinou esse acordo, ele não conhece o Centrinho. Ele não conhece nem sequer o doutor Gastão, administrador do Centrinho. Ele veio conhecer o doutor Gastão na inauguração da TV USP. E aí veio o maldito acordo. Reitor abre vaga de emprego público, abre-se concurso público, e para cada vaga preenchida, um trabalhador da FUNCRAF é demitido. Foi acordado 247 vagas. E nós já estamos apenas com 209 companheiros e companheiras. Dentre esses 209 companheiros e companheiras, nós temos os portadores de deficiências auditivas, que durante anos e anos serviram de objeto para trazer recursos, dinheiro para o Centrinho. Hoje não servem mais. Portanto, como disseram para a companheira mãe de paciente, são passíveis de descartes. É lamentável, senhores e senhoras. É lamentável. Então, nós estamos aqui hoje, né, com muita tristeza, porque eu gostaria de estar nessa Câmara
comemorando os 46 anos de trabalho, os 46 anos de prestação de serviços de qualidade à população, não só do Brasil, da América Latina e do mundo. Porque nós temos inúmeros convênios. O colega Joãozinho esqueceu de falar os convênios que nós mantemos fora. Esqueceu de falar que também são os trabalhadores da FUNCRAF que ajudam a manter esses convênios com Japão, Flórida, Canadá, União Soviética e assim sucessivamente. Então, senhores e senhoras, o que nós estamos fazendo aqui hoje é denunciar uma situação que foi provocada por um equívoco do Ministério Público do Trabalho de Bauru. Um equívoco. Porque não era para os trabalhadores estarem pagando pato. Porque a FUNCRAF existe há 22 anos. E só agora, eles estão escrevendo aqui que precisava de concurso público, depois de 22 anos. E lembrando, esses companheiros prestaram um concurso público numa época em que o Ministério Público do Trabalho não se importava com os chamados processos seletivos. Recentemente, em 2007, o Ministério Público começa a autuar a Universidade de São Paulo e diz que os processos seletivos são a mesma coisa do que o concurso público. Ora, por que não é a mesma coisa? Processo seletivo e concurso público para os trabalhadores da FUNCRAF. Os trabalhadores aqui presentes estão reivindicando que a Universidade de São Paulo tenha boa vontade. Já recorremos ao grande amigo do Centrinho, porque o Centrinho, durante anos e anos, teve nos seus corredores a foto do governador do estado de São Paulo e da sua esposa, senhora Lu, quadros dizendo amigos do Centrinho, sendo que no serviço público também não pode ter foto de nenhuma autoridade. Mas lá estavam os quadros do senhor Geraldo Alckmin. E foi a ele que nós recorremos. Quando ele estava dentro da Universidade de São Paulo, lançando uma obra monstruosa de urbanismo. Lá estava ele com o senhor reitor, quando procuramos o governador. Nos recebeu uma comissão dos trabalhadores. Qual foi a resposta? A universidade tem autonomia. Verdade, tem autonomia porque os trabalhadores lutaram por essa autonomia. Mas recentemente, o governador chama os reitores e diz: eu quero um sistema de cotas. Nós somos favoráveis ao sistema de cotas. Mas eu quero um sistema de cotas do meu modo. E coloca a goela abaixo dentro da Universidade de São Paulo, Unicamp e Unesp, o famoso FIMESP, que não é sistema de cotas. Porque, infelizmente, a Universidade de São Paulo ainda ela continua elitista, racista e discriminadora. O reitor se nega a receber os trabalhadores. Os trabalhadores até agora não tiveram coragem de ocupar a reitoria.
E também, se eles ocuparem, alguém vai dizer que são vândalos, que são bárbaros, violentos. Mas mais violento é o homem público, o gestor público, que não dialoga com os trabalhadores, com a população. Então, companheiros e companheiras, prezados vereadores, essa situação, ela só será resolvida com a vontade política de quem detém a força política. A Universidade de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo. Então, nós aqui, os trabalhadores, estamos reivindicando, primeiro, a incorporação de todos os trabalhadores da FUNCRAF e, inclusive, os terceirizados, porque agora também estão terceirizando a lavanderia do hospital. Que, na verdade, não estão terceirizando. Estão fazendo a lavagem de dinheiro público para iniciativa privada. Porque é um escândalo o processo de terceirização dentro da Universidade de São Paulo. Estamos reivindicando que parem as demissões. E interessante, o procurador do trabalho, o mesmo que arbitrou a sentença de morte para os trabalhadores, ele suspendeu as demissões por 60 dias. E nós não sabemos o que aconteceu, que após uma semana voltou atrás. Faço aqui a pergunta publicamente ao doutor Rafael. Por que ele voltou atrás? Os trabalhadores têm interesse de saber. Então, senhores e senhoras, é esta a situação dos trabalhadores, né? E nós queremos que parem essas demissões, que os companheiros e companheiras da FUNCRAF não haja mais nenhuma demissão e que eles sejam incorporados. Porque a FUNCRAF, ela tinha um convênio com a Universidade de São Paulo até dezembro de 2012. E chegou dezembro de 2012, não foi renovado o contrato, ela sobrevivia com a fatura do SUS. A fatura do SUS não fica mais no centrinho, vai diretamente para a mão do reitor, não sabemos também o porquê, e o reitor que manda o total do que é para pagar os trabalhadores na FUNCRAF. Então, a situação é difícil, mas os trabalhadores continuam em pé, unidos, organizados e com muita dignidade. Muito obrigada. Gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor Valdir Caso, que na oportunidade representa o deputado estadual Pedro Tobias e também presidente municipal do PSDB. Agradecer e registrar também a presença do vereador Natalino, Dr. Raul e Dr. Paulo Eduardo. Também do Sérgio de Freitas, chefe de gabinete da Câmara Municipal. E gostaria de abrir o microfone, então, para a Vera Lúcia Pimentel, por favor. Deixa eu parar zerar o meu plano. Deu certinho aqui. A gente já está acostumado com isso, né? Principalmente quando você vai tratar de assunto que você conhece, né? Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa na presença do vereador Marquinhos, do vereador Roque, da vereadora doutora Thelma, do doutor Paulo. São vários vereadores que estão aqui. Então, de repente, a gente não lembra o nome de todos, né? Mas eu quero agradecer a presença também de vocês estarem aqui para estar dando esse apoio ao trabalhador, né? Então, quero agradecer a companheira Nelly,
ela já falou tudo aqui, né? De repente ela tirou até as minhas palavras, né? Mas o que eu tenho a dizer a vocês, funcionários, que vocês não desistam, tá? Porque, infelizmente, a saúde em Bauru está doente. Nós passamos por essa situação, tá? Quando aconteceu a situação dos funcionários do hospital de base. Eles já estavam com a demissão deles já pronta, tá? E, infelizmente, até o último momento, eles não desistiram e confiaram, tá? E, graças a Deus, eles estão trabalhando, estão levando a vida deles normal. Então, eu peço para vocês que vocês não desistam até o último momento, tá? Porque se a USP está no ponto que ela chegou hoje, isso tem a soma de vocês. Se ela é conhecida, tá? No exterior, então isso devem a vocês, porque vocês colaboraram para que isso acontecesse, certo? Então, não é justo que, de repente, durante esses 22 anos que vocês estão lá, de repente, do nada, chegam e demitem vocês, certo? Quer dizer, o que aconteceu? Quer dizer que agora, de repente, vocês não servem mais para nada? Certo? E tem mais, muitos funcionários já trabalham há 22 anos, tem uns que já estão à mercê de uma aposentadoria. E, de repente, ele não vai conseguir trabalhar em outro lugar. Porque, de repente, tem funcionário que está com mais de 40 anos, 50 anos, e não vai conseguir outro emprego. Não é fácil. Tem gente jovem aqui, desempregada, e não consegue. Se derá pessoas há mais de 40 anos, certo? Então, é complicado e difícil. Então, eu acho o seguinte, quem criou essa situação foi a USP. Ela tem que se virar. Ela tem que se virar. Ela não pode deixar vocês na situação que vocês estão. O Ministério Público, ele tem que entrar e agir. Isso não pode acontecer. Então, eu peço para vocês que vocês não desistam, tá? Vamos continuar unidos, vamos buscar força e precisamos dos políticos nesse momento. Precisamos que cada um, nesse momento, ajudem esses trabalhadores. Porque, nesse momento, eles precisam de vocês, certo? Quando os vereadores vão concorrer a uma candidatura, eles precisam do nosso voto, eles precisam da nossa ajuda. Então, nesse momento, os funcionários aqui estão precisando de vocês agora. Vamos dar nosso apoio. Aonde os funcionários não podem chegar, aonde a gente não pode chegar, vocês podem chegar. Porque vocês são representantes dos trabalhadores. Vocês são representantes dos trabalhadores. Vocês são representantes da população, né? Então, é justo que todo mundo, se todo mundo mover um dedinho, vai ser importante, tá? Porque nós confiamos em vocês. Por isso vocês estão aqui. E por isso nós estamos aqui. Porque nós contamos com a ajuda de vocês. Porque nós sabemos que uma andorinha sozinha não faz verão. Mas se todos se unirem e buscar uma ajuda, um apoio, com certeza nós vamos ajudar esses trabalhadores. Porque não é justo. Tem famílias aqui que têm pessoas portadoras de necessidades que são pacientes do centrinho e que prestam serviço lá dentro. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com essas pessoas? Eles vão trabalhar onde? É difícil, gente. Um pai de família, aonde que ele vai trabalhar? E a gente tem que pensar na vida deles. Como é que vai ficar a vida do trabalhador? Então, de repente, é fácil chegar e demitir o trabalhador. É fácil chegar e falar, olha, daqui tantos dias nós vamos demitir vocês. E aí? Mas ninguém está pensando na vida dessas pessoas, nos compromissos que eles têm com a família. Então, gente, nessa hora, vamos nos unir, vamos buscar força, porque nós precisamos ajudar esse pessoal. A situação dos funcionários do hospital de base, graças a Deus, está solucionada. Tem coisas ainda a ser resolvidas, mas o funcionário está recebendo o pagamento dele. Agora, não é justo que esses funcionários ficam à mercê do centrinho, sem saber para que lado eles vão, né? Então, não é justo. Se eles criaram essa fundação, eles têm que solucionar, eles têm que achar um caminho para que mantenha a manutenção do emprego do trabalhador. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos pedindo e estamos buscando, tá? Eu agradeço a presença de todos os funcionários, agradeço a presença dos vereadores que estão aqui e, com certeza, a gente tem certeza que eles vão procurar um caminho para nos ajudar a manter a manutenção do emprego de vocês. Eu agradeço essa oportunidade, muito obrigada. Gostaria de agradecer a Nelly e a Vera, que representam
organizações dos trabalhadores, e é sempre importante quando as organizações que representam os trabalhadores colocam no centro das suas ações as reivindicações e os interesses mais sentidos dos trabalhadores. Seguindo o procedimento da Casa e o regimento interno das audiências públicas, eu abro a palavra aos senhores vereadores e a vereadora Thelma. Os vereadores que quiserem usar a palavra já conhecem o procedimento. Se dirigir à tribuna. Depois dos senhores vereadores, nós vamos abrir a palavra para os presentes. É que nós temos que seguir o regimento. E enquanto o Raul chega, falando para a Vera, nós estamos fazendo a nossa parte, Vera. É que o vereador tem um papel muito limitado também, mas a gente tem que vencer essas limitações. Eu acho que o ato dessa audiência pública já é uma demonstração que nós estamos aqui todos, né, dispostos a ouvir, a conhecer o problema, e naquilo que for competência da Câmara, eu acredito que todos os vereadores irão se empenhar para tentar buscar uma saída positiva para o problema que os trabalhadores e as trabalhadoras estão enfrentando. Doutor Raul, por gentileza. Vereador Roque Ferreira, Marquinho, Thelma, Paulo Eduardo, Faria Neto, Sandro, Natalino, Manfrinato. Saúdo a todos os presentes. Eu gostaria de estar me manifestando aqui, nesse momento, não como vereador, né, mas como um ex-colaborador da FUNCRAF. Tá? Eu estive no Centrinho pelos últimos 20 anos. Né? Com essa mudança, né, a gente trabalhava lá por produtividade e, de repente, você passou a ser obrigado a prestar um concurso e ter que fazer carga horária. Né? Então, você veja, existem profissionais que, às vezes, você não consegue se dedicar lá para 24 horas semanais. O dinheiro que eu ganhava lá realmente não significava nada. Alguns colegas até me criticavam, né? Pô, mas você vai lá para ganhar só isso? Mas eu tinha prazer de trabalhar no Centrinho. E eu senti muito quando eu fui obrigado a me afastar por causa dessa burocracia toda. Então, eu vou aqui, inclusive, fazer um alerta, Roque, que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não sei se vocês do sindicato já procuraram saber o que aconteceu com a produtividade do Centrinho nesses últimos um ano e meio. Né? Eu tenho certeza que a produtividade, se não caiu 40%, 50%, vai chegar lá. E a hora que acontecer isso, o hospital, com certeza, vai ter dificuldades financeiras. Mas isso não vai ser problema, né, Roque? Porque se o Estado está por trás disso, ele vai lá e banca. Mas alguém vai pagar essa conta. Né? Mas até aí, não é um problema. O problema maior chama-se diminuir a produtividade em 50%, significa que nós estamos deixando de atender 50% daquelas crianças que nos procuravam lá. Você ficaria abismado, Roque. Pacientes que eu atendi, o cara levava 4 dias de barco do interior do Amazonas para chegar até Manaus, depois pegar um avião para vir aqui para receber um tratamento oftalmológico que a gente fazia dentro do Centrinho. Então, o Centrinho, é importante que o Conselho estivesse aqui ouvindo, ele atende pacientes sui generis, não é a mesma coisa. Eu cansei de ir em congressos, Roque, que eu fui apresentar os casos clínicos, que a gente tinha uma mesa para debatedor, então tinha lá 5, 6 médicos para debater o caso que eu ia apresentar. Chegou ao ponto de todos eles levantarem e falarem assim, ó, nós não temos capacidade de avaliar esse caso que você apresentou. Tem alguém na plateia que pode subir aqui para avaliar? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu levei mais de 20 anos para aprender com o próprio Centrinho como tratar as crianças do Centrinho, porque elas são crianças diferentes. Tá? Quando a senadora Marina Silva esteve aqui, nós levamos ela até o Centrinho para ela conhecer. E é que eu me esqueci, eu devia ter trazido isso para ilustrar essa audiência pública. Eu montei um filme, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, que chamava Um Sorriso Diferente. Cada criança que eu operava, eu fazia questão de filmar ela dando uma risada, porque o sorriso dessas crianças é diferente das outras. Também vi coisas do tipo, um colega pegar, escrever no prontuário assim, criança com meio cérebro,
né? Caso sem condição. 15 anos depois, a criança com meio cérebro, ficou uma moça bonita, resolveram o lábio dela, o nariz dela, bonitinha, andando de bicicleta e tocando a vida, né? Então, o Centrinho, ele é um poço de informação, né? E as pessoas aprendem com ele. Eu aprendi muito, muito mesmo. Eu devo muito do que eu sei em plástica ocular ao Centrinho, tá? Inclusive o respeito nos congressos onde eu fui levar os casos do Centrinho. E senti muito de ter que me afastar. Muito. Porque eu realmente não consigo ficar lá por 24 horas. Mas esse não é o único problema, né? Pela FUNCRAF era possível. O problema maior, Roque, é que a hora que você abre um concurso público, desprestigiando pessoas que estão com experiência lá há 20 anos, que têm a experiência da prática, e não a gramática, como diz os antigos, na hora que você joga uma pessoa dessa para concorrer com outro colega que acabou de sair dos bancos escolares, gente, o cara faz 6 anos que está lá na faculdade, você vai ter que pegar e começar a ler em menos de 5, 6 meses para tentar prestar um concurso com essa pessoa. Ninguém aqui vai passar. Essas pessoas que estão chegando agora vão entrar lá dentro por concurso público, a maior parte delas buscando, não o amor que essas pessoas estavam aqui dentro, lá dentro buscaram, mas querem buscar um emprego estável dentro da USP, nada mais que isso. Então essas pessoas vão ter um salário, o meu eu já ganhei, tá? O meu está ganho e eu estou garantido de forma técnica, né? Mas o que eu vi lá dentro das pessoas cuidarem dessas crianças, não existe lugar nenhum. E a própria senadora Marina Silva presenciou isso, né? E ela me confessou o seguinte, falou, eu nunca mais vou esquecer o que eu vi aqui. Eu passei naquele dia um sorriso diferente, que era o meu filme, que eu tinha vários casos, né, de reconstrução de cavidade. Não sei se, para ilustrar um pouco para quem não conhece, tem crianças que nascem sem um olho, tem criança que nasce sem os 2 olhos, né? E a gente acaba se divertindo com elas, né? Eu fui apresentar um caso, levei a minha estatística, que eu fui convidado em Foz do Iguaçu para apresentar os meus casos de anoftalmia, que são essas cavidades que as pessoas não têm os 2 olhinhos. Quando eu cheguei lá, eu apresentava e quem ia fazer o meu contraponto para discutir os meus casos era um argentino. Eu apresentei 212 casos de crianças sem os olhos. Quando eu terminei a apresentação de 15 minutos, ele falou, o que eu vou falar aqui? Eu só tenho 6. Então, Roque, a exemplo da minha experiência de vida lá dentro, todos os colegas, quer na nutrição, quer no serviço social, quer em todas as áreas, né, fazia com que o nome de Bauru, fazia com que a medicina e a área de saúde, nas suas diversas modalidades, tivessem avanço nessa área. Até porque essas crianças, até para tirar ponto, era complicado. Tanto é que o Centrinho, no decorrer do tempo, ele foi criando protocolos de como agir. Ele foi criando entidades à parte para poder manter essas crianças 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês ali do lado, para poder dar o tratamento adequado. Porque se você soltasse essa criança lá para trás, a pessoa não chegava nem perto. Eu vou citar um dia que uma enfermeira ligou falando assim, estava no consultório, doutor, tem uma criança aqui que o olho dela saiu para fora. Eu comecei a dar risada, falei, eu nunca vi isso, pô, né? O olho sair para fora, né? Lá fui eu ver a criança que o olho tinha saído para fora. Bom, quando eu cheguei, o olho já não estava mais para fora. Mas a hora que eu comecei a mexer com a criança e tal, daqui a pouquinho a criança apertava o olho. Tem uma síndrome chamada síndrome de Cruzon, para vocês que são mais leigos, em que a órbita, a parte óssea é mais rasa. E o olho não cabe nem dentro da própria cavidade. E na hora que ela chorava, o que acontecia? Apertava o olho com mais força e as pálpebras entravam por trás do olho e jogavam o olho para fora. E foi muito engraçado, porque isso, a primeira vez que aconteceu, a mãe me contando, aconteceu num consultório de pediatra. O pediatra, coitado, foi examinar o ouvido da criança. O que uma criança que você enfia aqueles trecos tudo dentro da boca, dentro do ouvido, do nariz, que ela faz? Ela chora. E a hora que ela começou a chorar, o olho, puf, saltou. Bom, a mãe disse que teve que socorrer o pediatra porque ele desmaiou do lado da criança, né? Ele achou que tinha causado o maior problema. Então, eu estou citando esses casos, gente, para vocês verem que o Centrinho, ele não podia ser tratado
com essa forma técnica e legal. Não podia. Porque é uma pena que o Rafael não esteja aqui, porque eu gostaria de falar isso para ele. Né? Uma ação técnica, uma ação burocrática, está matando uma instituição de mais de 40 anos de idade. É uma pena. É uma pena. Nós ainda vamos se arrepender se isso for para frente da forma como está indo. Nós vamos ter uma diminuição de casos, nós vamos ter uma produção científica diminuída e nós vamos ter, o mais importante, um número de crianças enorme desassistidas. Tá? Eu voltaria lá com o maior prazer, Roque, e de graça, como eu sempre fiz. Tá? Porque eu sinto prazer em trabalhar no Centrinho. E dispensar grande parte dessa população de funcionários, com a experiência que eles têm, né, que são crianças totalmente diferentes. A maior parte dessas crianças não sobrevivem nas suas cidades de origem. Não sobrevivem. Porque elas têm refluxo, né? Elas vão mamar, engolem o leite, tem broncopneumonia, tem toda uma técnica para atender essas crianças. E o Centrinho desenvolveu isso aqui, a ponto dos profissionais estrangeiros virem aqui buscar os nossos protocolos, nas suas mais diversas áreas. Ninguém levou isso em consideração. Ninguém. Nem a própria USP, que é uma instituição de pesquisa. O próprio Gastão já dizia, o Centrinho sem a FUNCRAF não existiria. Eu fico pensando na situação que o Gastão está hoje, se ele souber que estão fazendo isso com a instituição que ele amou tanto. Fico realmente chateado. Tá? Nós não temos ninguém lá hoje que consiga carregar aquilo com o mesmo ímpeto. Não temos. É uma pena, mas deveríamos ter. Deveríamos ter. Tá? Então, o meu desabafo aqui, Roque, é em relação ao que está acontecendo com a instituição Centrinho. Tá? E a instituição Centrinho, ela é a FUNCRAF, porque sem ela, burocraticamente, você não conseguiria executar todas essas funções. Eles vão preencher esses cargos? Vão. Eles vão preencher. Mas vão preencher que nem fizeram, por exemplo, na oftalmologia. O colega pediu para ir conversar comigo, o colega que entrou lá, um jovem, gente boa, rapaz, muito bonzinho. Ele falou, Raul, você pode me ajudar? Eu falei, posso. Qual foi a sua formação? Não, eu fiz segmento anterior e catarata. Falei, comecei a dar risada para ele, falei, tá ótimo. Você não vai conseguir fazer nada disso lá dentro. Você vai ter que aprender de novo. Ou você vai buscar o conhecimento e se reciclar, senão você não vai ajudar ninguém do Centrinho. Ninguém. Porque para fazer óculos, ele faz na cidade de origem. Tá? Não tem sentido isso. Tá? O Centrinho, ele não podia jogar fora a experiência de todas as áreas que estão lá dentro. Nós não ficamos para semente. Nós todos morremos. Né? Eu tive prova disso recentemente. Hoje faz 30 dias que eu perdi um irmão com 50 anos de idade. Vocês não têm ideia da sensação que a gente tem. Alguém já deve ter tido a mesma sensação. Mas a gente tem a impressão que quem está em volta da gente é super-herói. Né? Não vai morrer nunca, não vai desabar nunca. Até o momento que desaba. E a hora que desaba, você percebe que eu também estou no mesmo caminho. Então, conhecimento é uma coisa que não tem que ficar intrínseca para a pessoa. Ela tem que ir para o papel, nos trabalhos científicos que a gente já desenvolveu lá dentro. Ela tem que ser passada para os colegas que estão chegando novos, porque a gente cansa, né? A força de trabalho vai diminuindo. Então, essas pessoas todas que estão aqui deveriam estar junto das novas que vão entrar. Eu até aceitaria, Roque, o modelo novo que eles estão querendo, mas mantenha todos aqui até a hora deles aposentarem. Isso é possível. Acabamos de discutir um PCCS do DAI. Não foi? O que foi discutido? Tem um encanador lá que é contratado só para dirigir. Ele não pilota moto. Não, mas agora a norma nova é para pilotar moto. Então o cara tem que entrar com a carteira A e B. Ótimo. O que o DAI fez? O que está com a carteira só B, ele vai ficar até o dia dele aposentar. E os outros? O concurso novo vai vir com as regras novas. Daqui para frente a regra é nova. Mas daqui para trás, não. Então nós iríamos aproveitar a experiência todinha de todo mundo que está lá, todinha. E essas pessoas que estão entrando agora de forma jovem ainda,
eles iam aprender com o mesmo amor que essas pessoas que estão mais velhas lá, eles iam poder passar esse mesmo carinho para quem está chegando. Então eu deixo aqui o meu repúdio, né, à situação como isso foi conduzido, né? E se um dia o Centrinho quiser a minha experiência de mais de 20 anos, Centrinho não, aquelas crianças que estão lá, o próprio colega que acabou de entrar, ele já está indo na Beneficência Portuguesa, já está me acompanhando, já falei para ele tudo que eu souber, eu vou passar para ele. Conhecimento não vai ficar comigo, eu passo para frente. Mas eu acho que a gente tinha que rever a forma como isso foi feito. Mas vocês vejam como é o problema, né? Nós tínhamos que ter aqui todas as pessoas que estão tecnicamente envolvidas nisso. Mas quem está próximo de nós, na verdade, não tem esse poder de caneta. A superintendência do Centrinho que está aqui hoje, ela obedece a um ente maior. Qualquer atitude que eles tomarem, eles vão ser punidos. Até aí. Vocês acabaram de falar de uma multa de quase R$200 mil em cima da instituição, né? Agora, eu acho interessante você criar programas sociais da maior estirpe. Tem Bolsa Família, tem moradia para não sei quem não tem, que está na situação de risco, tem tudo. Nessa hora, você começa a usar o ferro e o fogo, sem se preocupar que, de repente, você está transformando todos nós aqui numa situação de risco também. Vai perder o emprego. Quantos daqui não são arrimo de família? As pessoas estão se esquecendo disso. Então, Roque, eu deixo aqui o meu repúdio, e se precisar da minha assinatura de vereador, você pode ter certeza que você terá nesse documento, viu, Marquinhos? Se precisar da gente ir até o Rafael, nós vamos até o Rafael. Mas eu acho que essa conversa tem que ser um pouquinho mais alta. Eu acho que ela tem que ser a nível de governador, junto com o superintendente da USP, tá? Mostrar para ele que eles estão matando uma instituição. Não é uma coisa puramente burocrática. Porque às vezes quem senta na mesa está vendo um documento. Puxa, isso aqui é irregular. Feito ao Ministério do Trabalho, isso é irregular. É irregular? Até é. Até é. Hoje, por exemplo, me entra dentro da Beneficência Portuguesa uma enfermeira da vigilância sanitária. A norma de 12 leitos de UTI baixou para 10 para cada médico que esteja de plantão. De 12 baixou para 10. Já estamos com um problema de leito de UTI, os caras vão lá e ainda mede uma norma diferente ainda. Bom, a enfermeira foi lá e nós estávamos com 12 pacientes. Meteu uma multa na Beneficência Portuguesa de R$7 mil. Os caras estão brincando comigo, entendeu? Acabei de falar para o Sandro, nós estamos convocando uma audiência pública, querendo conversar com a vigilância sanitária de igual para igual. Se fosse a mãe dela, se fosse o pai dela, ia pedir, pelo amor de Deus, para pôr um leito a mais do lado ali. Não é assim que trata a coisa. Ah, mas está na norma, está na RC aqui, na RDC. Eu sei que está aí, mas vocês estão se esquecendo que são pessoas que estão envolvidas aqui? É gente. E outra, o fluxo de uma UTI, ele é diferenciado. Tem paciente que entra ali e já sai 4, 6 horas depois, é um pós-operatório. Mas tem gente que está com AVC, que vai precisar esperar ali, ele não pode ficar lá embaixo, ele precisa de um recurso maior. Cadê o bom senso dessas pessoas? Agora, se você viesse falar para mim assim, não, mas veja bem, como é que você vai tratar de um transplantado renal, de um transplantado de fígado, de rim, de pulmão, com 10 leitos, um médico só é pouco? Eu também acho, aí eu também acho. Então você diferencia as UTIs. Então a UTI que vai ser para transplantado, que tenha 5 leitos. Mas aquele que o paciente é de pós-operatório, pode ter 20 lá que um médico é suficiente. Então está faltando, Roque, é bom senso, é tratar as coisas de forma diferenciada, até porque as situações são diferenciadas. O Centrinho, ele é diferenciado, tanto é que ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Então era preciso que essas pessoas enxergassem dessa forma a situação que está hoje o Centrinho. O Centrinho sem a FUNCRAF, para mim, no meu entender, está fadado a morrer. Tá? É uma pena. Obrigado. Agradecer a intervenção do nobre colega vereador, Dr. Raul, e parabenizá-lo pelas informações que deu, porque com certeza boa parte da população que está assistindo essa audiência pública
não tem conhecimento do que se passa a miúde dentro da estrutura do Centrinho. A palavra continua aberta aos senhores vereadores, à senhora vereadora. Vereador Faria Neto. Companheiro Roque, que preside essa audiência pública, meus amigos vereadores, colegas vereadores, senhores e senhoras. Vera e Nelly, né, que participam de sindicatos importantes. Eu não ia fazer uso da palavra, porque acho que esse é um momento mais técnico. A simples presença nossa aqui, dos vereadores aqui, quando o vereador vem é porque ele quer colaborar, quer ajudar de alguma forma. Quando a Vera disse que nós precisamos ajudar, a nossa presença aqui já é importante. Agora, aquilo que nós precisarmos fazer é o que nós vamos fazer. Como eu disse, eu não ia usar da palavra, mas a fala sua, Raul, como técnico que esteve lá dentro, a amizade nossa de 25 anos, 30 anos, né, me fez pensar duas vezes. Essas pessoas que estão aqui pertencem àqueles que são da fundação, evidentemente que vieram querer uma saída. Mas se você tem uma saída aqui, que os técnicos que estão lá em cima, lá em São Paulo, na USP, ganhando seus poupudos salários, e muitas vezes eu até me admirei quando a Nelly disse que eles não conheciam o Dr. Gastão. Certamente na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, as autoridades conhecem o Dr. Gastão. Em outros países que tiveram seus companheiros, seus cidadãos atendidos aqui na USP. Eu fazia minhas caminhadas ali, Roque, durante uns 6 anos, e todos os dias encontrava gente diferente. Esse mesmo que você viu lá de Manaus, lá de longe, do Nordeste, do Norte do Brasil, mas também de fora do Brasil. Mas eu faço essa intervenção, Roque, porque eu não sou técnico, eu não estou lá dentro, mas a sua saída foi genial. Aqueles que lá estão ficam para passar experiências para os mais novos que estão entrando, porque quem está entrando não vai saber. Quem está entrando, mesmo que quisesse, e ainda que não tivesse só lá em troca do salário, que eu até acredito que muitos deles estejam entrando lá para ajudar, vão vestir a camisa, mas não adianta vestir a camisa sem ter experiência, não adianta. Quando começou esse mandato, alguns vereadores, os novatos, às vezes eu percebia no começo, ficavam meio perdidos. Então nós, eu, Roque, né, que temos mais experiência, né, então um pouquinho da experiência da gente valia, né? Na própria eleição do companheiro Sandro, a gente soube que um pouco de experiência valeu, né? Então eu quero deixar aqui a vocês a minha experiência como homem público, e acima, quando fui vereador em Avaí e prefeito de Avaí, e vim para cá como vereador já no 4º mandato. Eu sou professor de educação física e sou advogado, então, na parte técnica eu não posso dizer. Mas um grande jurista brasileiro, e você tocou nesse assunto, Raul, quando é ilegal, é ilegal. Mas a Nelly falava de outras fundações, e outras fundações, lá não é ilegal. Esse é o Brasil, esse é o nosso Brasil, que tem uma Constituição perfeita, de primeiro mundo, mas por não respeitá-la, os homens públicos corruptos desse país fazem dela uma palavra morta. Quando se fala, e a Nelly tocou bem, por que uma fundação é diferente da outra? No mesmo país, debaixo da mesma Constituição, e no nosso estado, debaixo da mesma Constituição estadual também. Então eu vou repetir aqui as palavras de um dos maiores juristas desse país, Gofredo da Silva Teles Nunes. Eu, quando estudante de Direito, me formei há 25 anos, ele disse a todos nós que estávamos nessa palestra, uma frase que me marcou profundamente. E eu que sonhava em ser promotor público, viu, Nelly? Queria estar no lugar do Dr. Luiz, mas como era menino pobre, outros pobres, mas não pude estudar. Meu sonho era ser promotor público,
para botar em prática essa frase que ele deixou marcada no fundo do meu coração. Entre o que é legal e o que é moral, fique com a segunda opção. Obrigado. Agradecer ao vereador Faria Neto. O vereador Paulo pediu a palavra. Só para ilustrar essa audiência, nós tivemos aqui também, e o vereador Paulo fazia parte da legislatura passada, também o vereador Natalino, uma situação quase idêntica, que foi com relação aos agentes de endemias do município, né, que eles são contratados por processo seletivo. No plano de cargos, carreiras e salários, nós acabamos com essa distinção. Os agentes de endemias, eles hoje têm o status de funcionários públicos, né? Então, não houve essa contradição, porque haviam sentenças nesse aspecto. É interessante, Nelly, seria interessante acompanhar bem a situação dos funcionários dos Correios. Os funcionários dos Correios, existem decisões judiciais dizendo que se aplica aos funcionários dos Correios, né, o estatuto, né, da estabilidade do emprego, os mesmos direitos aplicados aos servidores públicos. Então, passo a palavra para o doutor Paulo. Obrigado, Roque. Essa casa se sente mais nobre com a presença de vocês aqui. Nós somos eleitos para resolver problemas. Nós somos eleitos para fazer justiça, a partir do nosso principal instrumento, que é a formulação de leis. O princípio da lei é a justiça. E o que se vê aqui é uma situação injusta. Fiquei entusiasmado com a palavra da Leni. Estou aqui porque você falou o que disse, e disse com muita coragem. As suas palavras mostram de maneira clara a fragilidade institucional do nosso país. E você foi muito corajosa, você tocou em pontos que poucos publicamente falam. Isso está imortalizado, registrado nos anais dessa casa. Que seja essa situação um exercício da justiça. A experiência prática, objetiva, o Raul deu aqui com um calor humano superlativo, individualizou um contexto que poucos têm a sensibilidade em perceber por não vivenciarem as situações do Centrinho. O Centrinho é uma joia da ciência brasileira. Ele enaltece a ciência da humanidade. São poucos, ou quase nenhum, serviço que tenha a casuística, que tenha um número de pessoas assistidas como tem o Centrinho. Da complexidade ao número, da qualidade à quantidade. Isso faz Bauru ser notável no mundo todo. Isso faz as pessoas que lidam com essas crianças e com essas outras pessoas se revestirem de uma nobreza de poucos, que transcende o cotidiano, que transcende o dia a dia. São 22 anos de história. A justiça deve fazer jus a essa história. E eu queria me ater aqui àquilo que é a natureza básica dessa casa, a lei, a justiça. É no abrigo da lei que nós buscamos respostas para os nossos problemas. Mas aí nós temos que contar com instituições consistentes, vigorosas. E agora nós estamos falando da justiça brasileira. Vocês vivem, eu vivo, cada um tem a sua história. É quase impossível encontrar alguém que não tenha sido injustiçado em algum momento da sua vida. E na correção dessa injustiça é que as instituições valem. E nós estamos aqui falando de um poder. Nós estamos falando do governo, do Estado. O governo é ação, é poder. Existem 3 poderes: o nosso, o legislativo, o executivo, que são os prefeitos, governadores, presidentes, e o judiciário. O que traz vocês aqui hoje é uma leitura do judiciário.
E vocês acorreram ao Legislativo para que a justiça seja feita. Não sou estranho. Buscar num poder a resposta em completar um outro. Este é o Brasil. A minha área, como a área do Raul, da doutora Thelma, a saúde, para que ela se exerça de maneira justa hoje, ela se resolve no judiciário, a judicialização da medicina. Então, isso mostra a inconsistência dos poderes. O que nós devemos nos ater? Aquilo que dentro da prática jurídica chama de jurisprudência. E a colega do sindicato foi de uma proficiência, de uma competência ímpar. Me motivou, inclusive, a fala. Por que pode para outros e não pode para nós? Nós não vivemos numa sociedade justa e igualitária? Não. Me assusta quando você fala que depende da vontade política. Mas são os políticos que criaram essa situação. Os políticos são menores que vocês. A dignidade está em vocês. O momento é de luta. São vocês que vão conseguir. Nós vamos ajudar. Agradecer, Dr. Paulo, pelas palavras aí. O Dr. Paulo é emocionado com tudo. A gente entende perfeitamente a situação. Vamos abrir a palavra ao presidente da casa, Sandro Bussola. Me permite, vereador Marcos? Claro, pois não. Antes do vereador Sandro usar a palavra, eu gostaria de deixar aqui já uma reivindicação ao nobre presidente da casa, para que amanhã mesmo se dirija ao Ministério Público do Trabalho, solicitando que o Procurador do Trabalho, Dr. Luiz Henrique Rafael, possa receber a semana que vem os vereadores dessa casa, todos, sem distinção. Fica a critério de cada um ir ou não ir, para que a gente possa apresentar essas situações que nos foram colocadas e ver o que é possível ser feito no âmbito da Justiça do Trabalho para ajudar nesse processo. Vereador Marcos, vereador Marcos, quero parabenizar o vereador Roque também pela iniciativa dessa audiência pública e quero pautar a minha fala justamente no início de uma proposta. Acho que é importante que o Raul colocou aqui, nos emocionou bastante, a própria finalização do próprio Faria e a colocação do Dr. Paulo, acho que é importante. Eu acho que da forma que o Hospital de Base conseguiu vencer, os trabalhadores venceram, foi em função da mobilização dos trabalhadores em conjunto com essa casa onde se caminham as coisas. Nós não podemos mais, vereador Marcos, uma audiência pública como essa, a direção do Centrinho não está presente. Eu acho que tem que mudar, acho que tem que envolver, tem que convocar. Eu já ia fazer essa proposta colocada pelo vereador Roque. Eu acho que essa noite tem que sair, juntamente com os vereadores, uma comissão daqui, para que nós possamos ir até o Ministério do Trabalho e fazer essa discussão de forma séria. Nós não podemos aceitar, e essa casa não vai aceitar, que as coisas continuem do jeito que está. Nós sabemos que são trabalhadores, são famílias que estão aqui, que têm essa preocupação. Eu acho que quem perde com isso é o município, quem perde com isso é a entidade, quem perde com isso é o Centrinho, é o Brasil como todo, de várias famílias que dependem de um serviço de qualidade, e nós sabemos que se isso acontecer, vai começar a se inviabilizar muita coisa aqui. Então é importante, uma forma de dizer que a Câmara Municipal está à disposição. Nós vamos amanhã já fazer contato com as autoridades, não simplesmente do Ministério, mas a Procuradoria aqui também, mais o Ministério Público. Vamos fazer uma visita a uma direção do Centrinho na semana que vem, para que o Centrinho se envolva nessa discussão, que eles têm responsabilidade sim. Nós não podemos aceitar, com todo o respeito que nós temos pela direção, de um debate importante como esse, e que vem enviado simplesmente um ofício dizendo: nós não vamos poder estar, não vamos mandar representante, não dá para aceitar. Isso é uma luta de todos. Nós temos que fazer uma reunião também, vereador Roque, lá na direção do Centrinho, conversar com a direção também, e na próxima
semana, marcar uma reunião, com certeza, lá no Ministério, para a gente discutir essa discussão, e eu quero me colocar à disposição. E com certeza essa reunião tem que ser o mais rápido possível, no mais tardar terça e quarta-feira. É importante que o sindicato faça a mobilização dos trabalhadores e que haja uma interação em conjunta para que a gente, de fato, faça o enfrentamento e saia vitorioso nessa discussão. Somente isso. Não, com a parte, vereador. Eu acho que tem que aproveitar e incluir a situação do hospital de base. Porque os funcionários do hospital de base estão em situação precária também. Eles têm 2 anos para que passem no concurso. Então, o problema maior é um problema de saúde mesmo, generalizado. E hoje nós temos 2 problemas pujantes. É o Centrinho e os funcionários do base, que nesses 2 anos, se não passarem no concurso, vão também ser desligados. Acho que vale a pena incorporar, e nós sabemos que quando se soma, quando se agrega, se ganha força. Então a gente vai comunicar, assim que fizer o contato ao Ministério, nós vamos comunicar a todos os trabalhadores e os sindicatos aí da reunião. Só isso. Agradecemos a colocação. Sandro Bussola, presidente da casa, que vai estar tomando então essas providências, né, presidente, para a gente tentar achar um caminho. Quem sabe a gente não consiga aí sensibilizar o nosso promotor para essa realidade do Centrinho, como o Dr. Raul bem colocou aqui, né? A gente já entende que tem que ser tratado de uma forma diferente, né? Não dá para a gente simplesmente aceitar o que vem no papel, sem olhar, né, com o coração, o que é feito para essas crianças do nosso Brasil e também de fora do nosso país. A palavra continua aberta. O Dr. Paulo Eduardo vai fazer uma complementação. Eu acabei me emocionando e não acabei terminando. Eu vivi essa situação já que vocês estão vivendo. De uma maneira bem objetiva, a Vera tocou no assunto, que é o hospital de base. Lá é a minha casa, lá eu trabalho. E foi eu que sugeria que fosse feito um abaixo-assinado. Nós conseguimos 900 assinaturas, tá certo? No sentido de que modificasse o encaminhamento que estava sendo dado, que é idêntico a esse. E o que aconteceu? Nós colocamos o prefeito nessa situação. O prefeito passou a ser um aliado também do contexto, o poder executivo começou a participar. Entramos em contato com a Secretaria do Estado e com o próprio Ministério Público. E o que aconteceu? Os funcionários ficaram. Dentro desse contexto transitório de 2 anos, mas com o compromisso que a própria instituição qualificasse os funcionários para que eles estivessem aptos a permanecerem lá no processo seletivo, que é exatamente o que se propõe aqui. O Raul também propôs de uma forma igual ao que foi feito no DAI, que foi justa, quem não está adequado ao contexto, mas que serve à instituição, que permaneça, né? Isso é justiça, isso é possível, isso está na lei. Então, nós já fizemos, já aconteceu, é possível reverter isso. Mas a universidade tem uma autonomia. Você colocou muito bem a questão. Não, essa autonomia não supera o espírito da lei maior. Tá certo? Pois não, Raul, por favor. Eu só queria uma parte, vereador. Claro. É o seguinte, você tocou num assunto que é primordial, que chama-se qualificação. Na verdade, não precisa qualificar ninguém aqui dentro. Estão todos qualificados. O que precisa é a prova, fazer as perguntas certas que estão envolvidas no processo. Agora, vou dar um exemplo. Eu não fui participar da prova de oftalmologia, né? Mas o colega que passou, ele estava prestando prova há 2 anos de título de especialista, etc, tal, é uma prova geral. Então, ou seja, você não selecionou uma pessoa que estava envolvida com o processo. Vamos perguntar aqui para uma nutricionista como é que se trata uma síndrome de Pierre-Robin. É preciso estudar? Não. Ela já sabe na prática o que ela tem que escrever lá na prova. Se você faz uma pergunta dessa, quem vai passar na prova é o funcionário que está envolvido no processo. Agora, se você faz uma prova que vem de São Paulo, para uma empresa que foi contratada lá na puta que pariu, que é a verdade certa que tem que falar, vai dar essa merda que dá aí, entendeu?
Então nós temos que mudar um pouco esse tipo de conceito. Então, já que vai conversar nesse sentido, a qualificação está envolvida também no processo prático. Sim. Então, tanto os funcionários do base, Thelma, quanto os funcionários do centrinho, as provas não são dirigidas, mas você sabe muito bem que tipo de funcionário a instituição precisa. Então, você vai fazer perguntas que estejam calcadas dentro do processo da necessidade. Obrigado. Sem falar que a própria instituição cria o seu capital intelectual, cria o seu funcionário. E essas pessoas que ficaram lá vão ser moldadas num formato ainda melhor até do que já se tinha. Só que, para isso, a necessidade de uma leitura local, que não aconteceu. A leitura de uma regra geral não serve para esse contexto aqui. Então, há esperança, há possibilidade de reverter, e vamos fazer o que nós estamos nos propondo e o que nós podemos daqui. É mobilizar nossas forças, criar comissões, ir atrás, convidar o prefeito a participar do processo. Não, é estadual. Não, é Bauru. São pessoas que vivem em Bauru. São bauruenses com problemas que precisam de todos para ser resolvido. Nós vamos conseguir. Vamos lá. Só um minutinho, por favor, para a gente só seguir o protocolo. Mais algum vereador vai falar? Tranquilo? Então tá bom. Pois não, Nelly, fica à vontade. O microfone é seu, depois você. Pode ser? Obrigado. Isso. Pode usar esse microfone, pode usar esse, fique à vontade, viu? Só abaixar. Isso. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do concurso público. Inclusive, nós entramos com uma ação, está aí o doutor Alceu, que depois qualquer esclarecimento ele pode dar, na Justiça do Trabalho, e nós ouvimos do juiz, né, o juiz indicando para a universidade, olha, eu legalmente... eu não posso arbitrar que vocês façam um concurso assim, assado, né? Mas vocês têm formas de realizar o concurso, né? Para que estes trabalhadores, certo? Coloquem toda a experiência desses longos anos de trabalho, né? E a universidade do outro lado dizia o seguinte: impossível. Agora, por que é impossível? Porque o primeiro escalão do centrinho, né, com medo do Ministério Público, todo gestor público, ele não pode ter medo, né? Ele tem que administrar dentro do que é legal, dentro da moralidade, mas tem que administrar com ousadia. Aliás, diga-se de passagem, o que sempre o Gastão fez, né? E essa ousadia é assumir riscos, tá? E aí o que é que eles fizeram? Eles estão terceirizando os concursos públicos. Então, nós tivemos concurso na área da nutrição, que imaginem só vocês, com tantas cabeças pensantes, dentro do centrinho, né? Quem fez o concurso foi pessoas, quem elaborou as provas, foram pessoas da Universidade do Sagrado Coração de Jesus, provavelmente pago, desperdício de dinheiro público, né? Que a saúde precisa do dinheiro, quer dizer, as cabeças do centrinho poderiam elaborar esses concursos. Então, elaboram as provas pessoas que não conhecem os protocolos, né? Que não conhecem as síndromes, que não conhecem, enfim, o que é o paciente do centrinho, né? É lamentável essa questão. Uma outra questão, Raul, sobre a questão da produtividade, certo? Hoje, o centrinho, ele tem uma demanda grande. Uma dentisteria, né? Dentisteria, para quem não sabe o que é, o tratamento de dente de portadores de necessidades especiais. Então, imagine você com um filho, portador de necessidades especiais, com dor de dente. É 2 anos na fila, pessoal. 2 anos.
né? E aí, um belo dia, a mídia bauruense, você abre o jornal, aparece um senhor, né? Que é professor, é presidente, foi presidente da fundação da Faculdade de Medicina, chamado Marcos Boulos, né? Que também é subsecretário da Secretaria de Saúde do Geraldo Alckmin, é o homem que coordena o projeto da Zona Oeste, aonde a fundação da Faculdade de Medicina toma conta de todos os centros de saúde da Zona Oeste de São Paulo, ali do Butantã, né? Tudo através de fundação. Ele chega aqui em Bauru, cai de paraquedas e diz o seguinte: o Centrinho não necessita daquele prédio, não tem demanda, né? E aí a gente tem que responder, às vezes até malcriada, dizer o seguinte, né? Não tem demanda porque você nunca teve um filho portador de necessidade especial, ou portador de uma síndrome, ou de um lábio palato, né, ou de uma malformação crâniofacial. Então, na verdade, nós estamos diante, né, de alguns administradores da universidade, certo? Que são insensíveis para essa questão do Centrinho. Então, eu gostaria de parabenizar o Dr. Raul e todos os companheiros, né, que falaram aqui, porque quem luta junto com a gente é companheiro, né? Muito obrigada e parabéns, porque o Centrinho, ele tem sim que ser tratado de uma forma diferenciada, né? Nós não queremos passar por cima de lei, de nada, tá? Agora, eu também me doeu muito quando eu li no processo, porque o juiz convocou também o procurador do trabalho, o doutor Rafael, e ele mandou um documento falando que essa questão não tinha relevância social. Então, dá vontade de chorar, porque são jovens, né, procuradores, são homens públicos, são autoridades, né, que desconhecem a realidade de pais e mães, de homens, mulheres, de crianças, que para nós é tudo, né? Para nós é tudo. Então, obrigada aí, eu estou muito feliz pelos encaminhamentos e a meninada vai ficar na luta, não vai, pessoal? Vamos ficar aí. E, se for necessário, a gente continua aí a mobilização e vamos continuar lutando aí, porque eu acho que seremos vitoriosos. Obrigado, então, Nelly, pelas palavras. Antes de continuar com o microfone aberto, só gostaria de fazer uma colocação. Existe sim maneiras de você fazer um concurso que possibilitaria que esses funcionários atuais continuariam nos seus trabalhos, abrindo provas práticas, né? Então, se a questão é burocrática, se a questão tem que se fazer concurso público, por que não abrir, então, provas práticas? Né? Então, fica aí, Roque Ferreira, mais uma sugestão para a gente levar, então, para o promotor, né? Uma vez que só a prova teórica, a gente encara isso como uma injustiça, né? E também pegando a fala do doutor Paulo, que falou da gente colocar o Rodrigo Agostinho também nisso daí, eu acho que tem que chamar o prefeito sim, e contar também, né, até deixar eu agora falar com o nosso amigo Valdir Caso, viu, Valdir? Nós temos que contar com o nosso deputado estadual, né? Bauru é órfão de deputado federal, nós não temos um deputado federal na nossa cidade, por isso que Bauru sofre tanto, com tantos problemas, e nós temos um único deputado, que é o deputado estadual Pedro Tobias. Então, num momento como esse, se a gente não puder contar com o apoio do deputado estadual Pedro Tobias, fica muito difícil, principalmente porque nós estamos falando de um problema de âmbito estadual. Pois, agora,
O microfone está aberto. Por favor, você fala o seu nome, por favor. Boa noite. Eu sou advogada do Sindicato da Saúde, do Centro de Saúde, trabalho junto com a Vera e com outros advogados. Eu só senti necessidade de interferir. Meu nome é Arlete, tá? Acho que eu não falei o nome. Para esclarecer, primeiro, o problema do base. É um problemão, tal. Não existe no TAC que nós firmamos a condição de 2 anos e depois concurso. Tá? Isso foi superado nesse TAC. Eles têm 1 ano de estabilidade garantida. Não vai ser mandado embora ninguém, tanto que é o que está acontecendo. E após esse tempo, esses funcionários não terão a carteira baixada, o contrato de trabalho baixado e terão que prestar concurso. Eu acredito que vai haver pressão, como sempre há, mas isso não está condicionado. No TAC não foi firmado dessa forma. O grande problema do base, doutora Thelma, que o sindicato vê é o problema que os empregados têm com o duplo vínculo com a FAMESP. Eles não têm tempo para descansar entre uma jornada e outra. E a FAMESP não quer solucionar. É um assunto muito sério que eu acho que essa casa poderia nos ajudar a entidade sindical a solucionar, que nós não estamos conseguindo sozinhos, mas eu acho que é um outro problema, infelizmente, o de hoje é complicado também. Tá? A FUNCRAF é uma fundação também, assim como a FAMESP. A FAMESP é braço do Estado? Eles resolveram agora cortar a FUNCRAF. Ótimo. E a gente faz o que com os funcionários? Ela tem 28 anos de fundação, não tem 22. 27, vai fazer 28. Então, nós estamos aí numa legislação anterior até, que nos permite fazer algumas coisas. Depende muito de vontade política, porque, infelizmente, o nosso judiciário, como os doutores já disseram, é político. Boa parte, os encaminhamentos judiciários são políticos. O base, nós conseguimos o que conseguimos. Não foi jurídico, foi uma solução jurídica que nós achamos, com vontade política. Essa casa ajudou, a Força Sindical, o PT, juntou todo mundo, a CUT nos ajudou, todo mundo se juntou para poder manter aquilo lá do jeito que está. Eu acho que a FUNCRAF merece isso também, principalmente pela especialização dessas pessoas e pelo atendimento que não está sendo prestado. Caiu enormemente o número de novos atendimentos, porque a USP tem que justificar que não precisa dos funcionários da FUNCRAF. Isso é uma mentira. Era só isso que eu precisava esclarecer. O resto todo mundo já falou. Agora, eu gostaria que essa casa, quando fosse discutir o problema da FAMESP, ou se nos permitisse ao sindicato, nos ajudasse a discutir esse problema da FAMESP, que hoje é muito sério em Bauru. Nós temos a central de vagas o maior problema de morte em Bauru hoje é a nossa central de vagas. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa separar, porque é muito complicado. Obrigada. Você faz uma gentileza para nós. Você fala seu nome, tá bom? Porque está sendo transmitido e gravado a audiência. Boa noite a todos. Meu nome é Érica. Eu sou paciente do Centrinho, na FUNCRAF, há 27 anos. Agora eu perdi a conta, mas eu acho que eu devo ter feito entre 15 e 18 cirurgias, não sei mais. Né? E eu acho importante que a gente está falando de concurso e de prova, o cara vai lá, faz a prova e assume, mas esquecem a humanização. Porque eu, nas últimas semanas, nos últimos meses e anos, tenho sentido grandemente a diferença no tratamento, no atendimento. Não é a mesma humanização, os novos que estão entrando. E é diferente. Eles cresceram, eu cresci, na verdade, junto com eles, porque 27 anos é uma vida, né? Eu opero com o mesmo médico brilhante, Dr. Marcos Lopércio, há 27 anos. Isso é importante, traz uma segurança, né?
E então eu queria falar como paciente e defender a causa, a FUNCRAF, porque para nós poderia ser muito tranquilo, vai continuar funcionando com outros funcionários. Mas o tratamento, além da quantidade, que hoje diminuiu muito, a qualidade também já é notável a diferença. Então, imagina quando todos eles que estão aqui há 27, ou 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, forem embora. Então, é muito lamentável. E aí eu deixo aqui o meu pesar, a minha indignação pelos funcionários que eu tenho como uma família mesmo. Obrigada. A palavra continua em aberto. Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou de Praia Grande, sou mãe de paciente. Meu filho é portador de lábio leporino, tem 24 anos que eu estou dentro do hospital. Nós somos uma família, estou emocionada, porque eu não sabia que ia ser tão produtiva essa audiência que está tendo aqui. Eu agradeço o vereador Marquinhos, o vereador Roque. Eu, assim, num momento de desespero, preocupada com o hospital, porque o meu filho já está no final do tratamento, mas só Deus sabe se terei netos fissurados ou não, parentes fissurados ou não. E as crianças que eu nem conheço das mãezinhas que vão ter fissurado. Eu agradeço o vereador Marquinhos, que eu pedi socorro no Facebook para ele, como eu falo, como eu pedi socorro mesmo, porque eu falei, eu vou procurar um vereador de Bauru. Eu procurei o vereador Sandro Bussola, não tive resposta, pedi socorro para o vereador Marquinhos no Face dele, de imediato ele me socorreu, me atendeu, conversou comigo, pediu meu telefone, me ligou, eu conversei com ele, ele ficou de ir na Assembleia, ele foi, levou o vereador Roque. Eu me emociono porque eu não esperava que a audiência hoje ia ser tão produtiva. Agora eu gostaria de falar uma coisa para vocês. A mãe, que foi citada pela Nelly, que ouviu dizer que esses funcionários são descartáveis, fui eu. Eu ouvi pela superintendente, a Irene Bachega. Gosto muito dela, mas ela falou para mim, no dia 9 de abril, que eu tinha vindo para quê? Para o atendimento do meu filho? Não, eu vim para defender os FUNCRAFianos. Mas como? Eu levei o meu filho para a faculdade e o mestre lá, professor, falou o nome, deu uma palestra dizendo que nós somos descartáveis. E nós somos descartáveis. Aquilo me marcou. Eu não falei para eles, porque nós somos uma família. Eu estou sabendo, eu estou ciente da atenção que eles têm. Eu tenho contato com eles, com elas, constantemente, todo dia, toda hora no Facebook. Mas teve uma hora que eu não aguentei segurar mais. Eu soltei para eles no Facebook. Hoje, eu fiz um oba-oba, essa paciente viu, dentro do quiosque em frente à ortodontia, convidando todo mundo para vir para cá. Eles estão pagando para ver os pacientes. Eles não acreditam. Por quê? Porque já teve muitas ameaças e nunca aconteceu nada. Eu falo o seguinte, sabe o que vai acontecer com o Centrinho? Dentro de 4 anos, ele acaba. Porque eu vim, abril, vi aquilo vazio. Rua, ambulatório. Vim mês passado, assustei de novo. Vim hoje, outro susto. Cada vez que eu venho, é pior. Meu filho já passou por 7 cirurgias. Ele é só lábio unilateral. Pelo Dr. Eudes. E uma cirurgia ortognática com o Dr. Rogério Zambonato, que é filho do Dr. Gastão. Que foi ortognática. Eu só quero uma coisa. Que todos esses aqui, ó, que fiquem dentro do hospital, porque nós somos uma família. Eles são descartáveis? O que é isso aqui?
isso aqui. Eles são descartáveis. Eles são descartáveis. Vocês, não sei se estão sabendo, que tem funcionárias doentes em depressão, com síndrome do pânico, devido a essa situação toda. Hoje, um paciente veio me falar que ele foi perguntar para a dentista se a conversa que eu estava falando era verdade. A dentista falou, essa mãe, ela tá, chutada. Eu não bebo, eu fumo cigarro. Aí eu cheguei para ele, e falei, me leva lá para ver quem que é a dentista. Fala o nome, eu não sei, me leva lá para mim, para você me mostrar quem, eu vou chamar ela. Eu não iria vir aqui se ele fizesse isso. Eu iria para a delegacia, porque o centrinho tem normas e regras, por isso que ele faz a diferença, porque nós somos uma família e existe respeito. Se chegar alcoolizado, rua, vai embora. Todo mundo sabe disso. Ninguém chega aí, porque se chegar, volta. Da onde veio, volta. Da origem que veio, volta. Então, quer dizer que os pacientes são descartáveis. Olha aqui, ó. De 99, ela foi embora, que ela tem filho pequeno. Funcionária da inclusão deficiente auditiva. Trabalha lá até hoje na superintendência, Marisa. Vou falar uma coisa para vocês. Está faltando humanização. Como a paciente falou, eu soube de uma história que não pode deixar passar batido. O doutor Gastão ensinou a nós a humanização, o amor, a doação ao próximo. E houve um caso que funcionários do CEDALV fizeram uma doação de roupas, calçados, para uma mãe e um paciente, eu não sei de onde era a origem. E caiu no ouvido da superintendente. Ela foi lá, ela acabou com os funcionários do CEDALV, dizendo assim, aqui vocês têm que aprender que deixou de ser uma instituição de caridade. O doutor José Alberto Souza Freitas não está mais aqui, agora é a doutora Regina Mantini. Então eu quero deixar uma coisa, tudo que ele nos ensinou dentro do hospital vai continuar. Vai continuar. A humanização, a doação, a caridade, o amor ao próximo, o respeito com nós, uma família vai continuar. Vai continuar. Eu esperei 3 anos e meio uma marcação de rinoceptoplastia para o meu filho. Mês passado, dia 21, eu cheguei no agendamento, eu falei assim, aqui eu me sento e não me levanto, enquanto eu não sair com o agendamento marcado. Meu filho era para estar já encerrado o tratamento. Meu filho é unilateral. Tem mais 2 para fazer porque não foi chamado. Eu descobri um caso de Nova Rosalândia, 3 anos, bilateral, palato total, doutor Raul. E na fanpage do Centrinho, a mãe pedindo socorro, como é que eu faço para chamarem minha filha? Eu adicionei a mãe no Facebook. A mãe me falou que na cidade dela, só vai médico a cada 15 dias. Que ela já tinha ligado para o hospital e que ela precisava de um relatório médico. Mas ela pediu para o médico da cidade dela o relatório. O médico disse, não, mãezinha, aguarda sua filha fazer 10 anos que eu opero. Certo? Aí o que eu fiz? Eu liguei no caso novo. A funcionária me disse, Sandra, eu não posso, é ordem, tem que ter o laudo. Tudo bem. O senhor sabe para onde eu liguei? Para Brasília. Tiozinho, por favor, se passa isso. Mas, filha, quando eu aposentei, eu não deixei essa ordem para fazer no agendamento. Amanhã, você liga de manhã, porque eu vou ligar lá e eu vou pedir imediatamente para agendar essa menina. Como de fato eu liguei, ele liga todo dia para a superintendente, ele estava no telefone com ela. Aí eu fui saber
que ele já tinha dado a ordem para agendar esse caso sem laudo. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Hoje eu soube que há cerca de 2 meses atrás tinha um menino na UTI com síndrome e teve a fisioterapeuta fazer a fisioterapia respiratória. E a fisioterapeuta era essas novas dos últimos concursos que saiu ontem da faculdade, antes de ontem ela entrou no centrinho e hoje ela está socorrendo o paciente. Ela não conseguiu fazer nada ali e a criança foi a óbito. Eu fiquei sabendo hoje. Aonde é que tem um hospital, público ou privado, que tem um paciente dentro de uma UTI há 14 anos? Alguém de vocês pode me falar? O senhor pode me falar como médico? Nós temos a menina no centrinho, 14 anos, ela é filha das funcionárias. Elas disputam a paciente. Hoje eu vou ser mãe dela, ontem foi você, hoje vai ser eu. Nenhum hospital privado não tem uma paciente dentro de uma UTI por 14 anos. E a menina está lá. Agora, eu quero uma coisa. Toda essa família que continue dentro do centrinho. Eu venho quantas vezes for preciso representar todos os pacientes de origem distantes, de todos os lugares, todas as mães, mas eu quero eles no hospital. Eles fazem parte da nossa família. Se o meu filho está lindo e maravilhoso, porque o meu filho está perfeito, tem a mão dela, tem de todos eles, porque um agendou, outro separou a alimentação, outro preparou o leite, o outro da cozinha, a tia da cozinha fez a alimentação. Então, todos fazem parte do tratamento do meu filho. Eu sou eternamente agradecida a toda essa galera aqui, ó, e a todos aqueles que não veio. Os que não vieram, eu vou falar para vocês o porquê. Medo. Por quê? São perseguidos, ameaçados dentro do centrinho. Medo. Perseguidos. Estou sabendo que segunda-feira ela já deixou 18 demissões preparadas para soltar. Já vai ter amanhã no CEDALV, já teve no centrinho essa semana, na cozinha, assistente social. O que é isso? Nós somos uma família. Eu peço para ela, eu, mãe de paciente, não a conheço pessoalmente, pelas atitudes dela, pelo comportamento dela, eu peço, pelo amor de Deus, doutora Regina Mantini, renuncie ao seu cargo, porque senão ela vai pôr o hospital no buraco. Pelo amor de Deus, renuncia. Uma coisa que eu queria pedir para os vereadores, se fosse possível, se é viável no regimento, tudo, vocês mandarem uma moção de repúdio para o governador, para o reitor, para ela. E para o juiz também. Porque foi completamente... Eu sei o que aconteceu. Eu sei, mas eu não posso falar, sabe por quê? Porque a corda estoura para os mais fracos. Aqui numa audiência pública, dentro dessa casa, qualquer um pode falar. Por isso que a gente chama de audiência pública. Eu prefiro ficar quieta, mas eu sei o que houve. Porque está na cara. Todo mundo já viu. O que é sólido se desmancha no ar. Agora eu peço para esses funcionários não perderem a vontade de lutar. Tem gente que não está mais nem aí, não tem mais esperança. Vamos até o último momento. Se precisar bater panela na reitoria, vamos. Eu já liguei mais de 10 vezes para a reitoria. Eu não sou atendida. Eu sou dispensada. Até uma deputada, vereador Roque, a Thelma, falou horrores de mal do reitor.
Ele pode ter 1001 faculdades. Ele não conhece o Centrinho. Ele comanda o Centrinho de lá do campus USP, no Butantã. Ele comanda Bauru. O que é isso? Ele não foi escolhido como eu fui, como várias foram, de ter filho fissurado. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem dádiva, amor, carinho, abnegação. Escolhido por aquele lá. Não é para qualquer um. Muito obrigado. Nós estamos entrando dentro dos limites de tempo da audiência, então vou conceder para você a palavra novamente. Só mais uma colocação, né, com relação à humanização. Vou contar aqui rapidinho um caso que marcou minha vida no Centrinho, que era do Moisés, o índiozinho que nasceu lá na Amazônia, e é costume de algumas tribos, alguns aqui sabem, enterrar viva a criança quando ela nasce com algum defeito. E lá tinha um missionário, e ele não permitiu que aquele pai enterrasse o índiozinho vivo, e ele pegou por conta própria o índiozinho e levou para Bauru. E eu me lembro que foi o mesmo médico que o meu, que fez a primeira cirurgia para fechar a boquinha do Moisés, que ele estava na minha frente na cirurgia. Então, quando a minha maca entrou, eu vi ele saindo, já operado. E aí, passou o quê? 1 ano ou 2, eu voltei para fazer tratamento, né, ambulatorial no Centrinho, e lá estava o Moisés e o papai. O pai do índiozinho, que antes iria enterrá-lo vivo, estava lá no Centrinho, levando o Moisés para fazer a segunda cirurgia. Então, quer dizer, é uma humanização que vai além, é cultural. Né? Convencer um índio que tem jeito, que tem conserto, que tinha aquelas pessoas maravilhosas. Com certeza, hoje o Moisés já deve ter 15 anos de idade, mais ou menos, e eu sei que deve continuar lá com a família dele, né? E outro caso que também me marcou, o amado doutor Castão, né, o tio Castão, é que às vezes a gente ficava internado lá 1 semana, não é como hoje, não, que a gente entra lá e no outro dia rua, né? Que a gente ficava até no carnaval, no feriado e tal, e um domingo tinha as crianças internadas lá, o tio Castão foi lá passear, como ele fazia sempre, e ele ficou com dó das crianças operadas e as mães, né, no carnaval. Alguém aqui conhece essa história? Ele levou as crianças e as mães para casa dele, para passar aquele domingo de carnaval. Então, gente, é uma humanização que vai além, que ultrapassa fronteiras, da Amazônia, da onde for. Não é só colocar o cara lá que se formou ontem e vai chegar lá e atender a gente como qualquer um. Então, era só isso que eu queria passar, essas histórias. E, mais uma vez, muito obrigada. Nós estamos estourando o nosso prazo. Nós temos um tempo que tem a questão da televisão e tudo mais. Nós estamos chegando no finalzinho. O Dr. Paulo Eduardo, ele precisou sair, que surgiu uma emergência, né? Que vocês sabem que ele é médico. Então, mas ele deixa aqui um recado que pode contar com ele. Então, presidente, aí fica a critério do senhor. O primeiro, na condição de presidente, dividindo aqui os trabalhos com o Marcos, com a doutora Thelma, gostaria de dizer que essa audiência pública, vereador Raul, vereador Faria, vereador Natalino e presentes, ela deu um quadro da situação dos trabalhadores da FUNCRAF e da situação do Centrinho. Deu para a gente compreender, doutor Raul, que essa relação entre os funcionários que hoje são contratados pela FUNCRAF e que prestam serviços ao Centrinho são pilares importantes, esses funcionários, para que exista a eficiência, a qualidade e a produção de conhecimento. A partir daí, nós temos que ser práticos, né?
é óbvio que, para conseguir reverter essa situação, nós temos que trabalhar em várias frentes, mas temos que eleger as frentes que são frentes prioritárias. Nós temos uma boa experiência no trato das questões de natureza trabalhista. Pelo que nós discutimos aqui, nós concentramos 5 propostas que tratam da questão central, que é a força de trabalho vinculada à FUNCRAF, que pode ser desligada. O que fazer nesse primeiro momento? Reitero, nós, senhor presidente Sandro Bussola, nós temos que solicitar o mais rápido possível uma audiência com o Ministério Público do Trabalho. Eu acredito que é possível dialogar com os procuradores do trabalho. O diálogo nunca pode ser fechado, a gente tem que tentar até a última instância. Como existe também aqui na casa um trabalho para que o governador do Estado receba uma comissão de vereadores para tratar do assunto das UTIs, que seja colocada nessa agenda de encontro com o governador também essa situação. Também solicitar a intervenção institucional do prefeito Rodrigo Agostinho, né? Ele se dirigindo a quem de direito, nós podemos dialogar com ele nesse sentido, né, vereador Faria? Para que ele expresse também a sua solidariedade, expresse também a sua vontade para que a situação se mantenha dentro de um quadro positivo. Por fim, eu acredito que nós temos que ter sempre posições táticas para atingir objetivos estratégicos, né? E, nesse caso específico, como se trata da mão de obra, dessa mão de obra permanecer, eu acredito que é possível a gente discutir aqui, dentro do que foi colocado, para que haja a permanência desses trabalhadores e trabalhadoras que hoje têm vínculo com a FUNCRAF, com uma condição, de que à medida em que esses cargos forem vagando, a instituição, então, possa cumprir aquilo que é a legislação sobre o ponto de vista dos concursos públicos, que também é uma forma de fazer o conhecimento ser partilhado e ser transitado. Gostaria de registrar também uma questão muito importante para que todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, ou que estão acompanhando, ou que irão assistir essa sessão, possam compreender. Terceirização nada mais é do que o aprofundamento da precarização das condições de trabalho, principalmente nos tempos atuais. Como todos vocês sabem, eu sou ferroviário, trabalho numa empresa há 34 anos que sofre também desses problemas. Hoje, um grande dilema das empresas que operam nesse setor é a falta de mão de obra qualificada, porque você não aprende a ser um ferroviário da noite para o dia. Conhecimento é passado de trabalhador para trabalhador, né? Nós sofremos muito com esse processo de terceirização, mas, roubando aqui uma frase do ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, a luta faz a lei. Nós lutamos e conseguimos acabar com as terceirizações aqui na nossa malha, né? Sabemos o preço que nós pagamos por isso. Agora, os trabalhadores não alcançam nada sem luta. Para lutar é necessário organização, é necessário mobilização, é necessário se apoiar nas organizações de classe que representam os trabalhadores. Por isso eu queria parabenizar a Nelly, o Sintunesp, parabenizar a Vera, do Sindisaúde, que estiveram aqui e que firmaram esse compromisso de colocar a entidade, todos os esforços necessários no sentido de buscar uma resolutividade, né, para essa situação. A Câmara Municipal vai fazer aquilo que compete à Câmara fazer. E aqui ninguém precisa agradecer vereador nenhum, porque todo mundo que está sentado aqui, nessa mesa, os vereadores que estão ali, o vereador Natalino, eles são detentores de mandato popular. Temos aqui nossas diferenças de interpretação, de avaliação de uma situação ou outra, mas, fundamentalmente, esse caso e essa situação é uma situação
que, de certa forma, ela agrega, né? Ela não cria dissenso. Em qualquer luta que a gente trava, nós temos que aprender a construir a unidade em cima daquilo que constrói consenso, né? Se a gente aprofunda o debate para evidenciar o dissenso e a diferença, nós não unificamos as lutas necessárias que a classe trabalhadora precisa travar para fazer valer os seus direitos. Então, fica aqui também, em nome de todos os vereadores, da vereadora Thelma, né, os parabéns a todos vocês que vieram numa quinta-feira, às 18 horas. É muito difícil a gente fazer audiências públicas, né, porque normalmente as audiências têm que ser depois das 17h30. E a audiência pública, ela serve para isso. A gente discute problemas, discute temáticas e assume compromissos. Os compromissos que nós estamos assumindo aqui, eu tenho certeza que todos os vereadores levarão até o fim. E já amanhã mesmo nós vamos começar, junto com a presidência da Casa e outros vereadores, a tomar as iniciativas que nós elencamos aqui. Não havendo mais nada a tratar, seguindo o regimento da Casa, eu considero essa audiência pública encerrada, desejando a todos vocês boa noite e bom retorno para as suas casas.